Fala a verdade, você é apaixonado por highlights, eu sei disso. E é por isso que você clicou nesse vídeo. Hoje eu estou disposto a ajudar você a transformar imagens como essa nesse resultado, com alguns ajustes e entendendo o conceito básico de highlights, luzes de contorno ou luzes de ambiência. Então se você está interessado em descobrir como é que eu cheguei nesse resultado, eu peço que você já deixe o teu like aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Bora lá. Pessoal, basicamente então eu já deixei o terreno pronto aqui, nós temos uma manipulação bem interessante já que eu já estava mexendo aqui mais ou menos. E a partir desse momento eu quero que vocês entendam. A gente precisa identificar primeiro quais são as fontes de luz da nossa imagem. Eu recomendo que você sempre trabalhe com mais de uma fonte de luz para deixar o objeto mais interessante, aquele objeto que fica no meio, no centro da imagem, ou até num dos pontos de interesse mais interessante, para que aquilo conte uma história e realmente a sua imagem ela para a pessoa que está olhando e faça ela dar aquela curtida, aquele like e até mesmo prospectar algum possível cliente, não é mesmo? Então bora lá. Então vou começar aqui explicando como é que basicamente eu geralmente faço as minhas highlights nas minhas manipulações, perfeito? Então eu venho aqui embaixo, aqui nas minhas camadas de ajuste, e eu venho aqui em matiz e saturação, beleza? Dou um Ctrl Alt G para clipar então na minha personagem principal, e a partir desse momento nós vamos escolher a cor que está condizente com a fonte de luz que nós temos dentro da imagem. Eu tenho aqui então uma fonte de luz bem cintilante, que é esse laranja, então eu vou vir aqui em colorir, coloco uma saturação alta e eu vou principalmente aqui, eu vou colocar uma cor como se fosse um pouco mais escura, ou seja, se essa fonte de luz aqui é meio amarelada, eu vou colocar meio que um vermelho, ou um pouquinho mais alaranjado assim, ó. E a partir desse momento, eu vou também trazer a luminosidade um pouco mais para cima, olha só, e pode ver que ele já vai casando mais ou menos com a nossa fonte de luz, trazer assim mais ou menos. Vou inverter essa camada, e com o meu brush, com o fluxo bem baixo, isso é importante de dizer, porque isso difere aqueles highlights que são bonitos realmente, fazem sentido na imagem, para aqueles highlights que são bem duros, que são totalmente artificiais. Perfeito? Entendido isso, então a gente vai começar a pintar o nosso personagem. Então eu venho aqui nas bordas, principalmente onde eu vejo que tem interação dessa luz com o meu personagem. É claro que você tem que ter esse trabalho de encontrar, de entender quais são os locais que vão ter interação de luz, caso contrário você já está começando errado. Então aqui a gente começa com um trabalho de formiguinha realmente, olha só, com as pinceladas, eu estou utilizando a minha mesa digitalizadora, mas nada impede você de fazer com o seu mouse, é o mesmo procedimento, eu não estou usando nenhuma ferramenta por pressão, então isso quer dizer que é totalmente funcional no seu mouse aí. Eu vou pintando assim, basicamente, até eu encontrar o resultado que eu quero. É interessante também a gente fazer nas pontas, olha só, aqui eu não gostei tanto dessa região, né, aqui, então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente inverter, aumentando meu brush e também deixando ele bem esmaecido. E com isso eu posso voltar apagando para trazer uma transição entre a imagem original com esse highlight que eu acabei de produzir, beleza? Isso traz uma coisa um pouco mais natural para a imagem, perfeito? Aqui nós temos uma imagem, né, uma personagem que tem um tecido com várias dobrinhas, e isso facilita para a gente encontrar qual que é o local onde a gente vai colocar esse highlight. Ó, nessas regiões que eu encontro, onde eu tenho uma parte que é mais plana, né, eu tenho um pouquinho mais de tecido ali batendo contra a luz, eu posso analisar justamente vendo que aqui tem uma região um pouco mais clara, né. Teoricamente essa região está virada um pouco mais para a luz, então eu posso pintar com o meu pincel um pouco mais grande aqui, ó. Eu vou pintando suavemente para já gerar esse efeito, olha só. E aqui de longe a gente já vai conseguindo identificar que tá ficando maneiro, tá ficando interessante. E aqui também na parte do capuz a gente começa a fazer essas bordinhas. Você encontrando uma margem, essas dobrinhas foram um dos itens que a gente encontrou para fazer o nosso highlight. Mas o que é importante a gente encontrar também são essas divisões aqui, ó. Por exemplo, essa divisão aqui, ela faz total fronteira com essa outra parte do tecido, olha só. E isso ressalta que a gente consegue utilizar, a gente consegue desenhar nessa região aqui os nossos highlights. Então, vou aumentar um pouquinho o fluxo aqui para acelerar o serviço, mas você pode deixar ali na casa dos 6% que vai fazer um resultado melhor
para quem está iniciando, mais assertivo, né? Eu vou desenhando aqui nosso highlight de forma profissional. Se eu fiz em uma região onde teoricamente tá forte e eu não faço um degradê, digamos assim, para a região onde não tem nenhum highlight, eu deixo isso também menos natural. Então o que quer dizer? Eu vou fazer essas outras regiões aqui que eu tava pretendendo e eu já mostro para vocês o porquê que você tem que, mesmo que você não vá fazer com total intensidade, digamos, essas regiões daqui, né? Essas aqui também, você precisa fazer para que você possa apagar depois, para gerar um pouco mais de contraste, dando a entender que a luz está chegando mais forte nessa região, onde está em contato direto com a fonte da luz, e naquela região ali ele está um pouquinho mais afastado da fonte da luz, o que não significa que não pode ter a inclusão da luz, mas sim vai ter um pouco, só que um pouco mais escuro ali, um pouco mais fraco para dar aquele efeito de imersão dentro da imagem. É isso que causa o efeito de naturalidade na sua imagem. Você criar planos que fazem jus à realidade. Então, a luz tem intensidades. Não quer dizer que você vai projetar uma luz ali, que ela vai fazer igualmente a força em todos os cantos onde ela faz frente, né? Então, basicamente, a gente está fazendo isso. Estamos dosando. Primeiro a gente está desenhando em todos os locais, depois a gente vem com o preto ali para apagar e fazer uma mesclagem um pouco melhor. Diminuir um pouquinho a opacidade aqui para ter um controle um pouco maior da minha imagem. E eu volto apagando então aqui para gerar essa mesma suavidade que eu tinha comentado para vocês. Aqui vou deixar um pouquinho forte. E no cabelo também eu vou fazer alguns detalhes aqui para dar um pouco mais de integração, né? Eu vou desenhando aqui nos formatos do cabelo. Depois a gente vai apagando também conforme achar necessário. Olha só, então, o que eu tô fazendo aqui? Simplesmente eu tô fazendo o desenho e eu vou apagando nas pontas para gerar um pouco mais de naturalidade. Basicamente isso, nada mais. Só pra gente conseguir excluir aquela divisão bem dura que é feita no final dos traços, porque quando você faz o traço, tem uma ponta aqui, e a luz não funciona assim, tem que ter aquele contraste, aquela esmaecida na ponta desses traços para a gente conseguir criar naturalidade. Em relação aqui, não se preocupe que eu já explico para vocês por que a gente fez tão por cima assim. Primeiro eu vou fazer uns detalhes aqui e a gente já vai para essa parte. E olha só, aqui a gente já tem então uns desenhos bem legais das luzes. A gente já deu uma vida a mais. Se a gente olhar de longe vai parecer mais natural, mas se a gente olhar de perto, não tá tão natural assim. E é nesse momento que entra nosso duplo clique aqui do lado da matiz de saturação, pra gente abrir o estilo da camada, e nessa região aqui embaixo, nessa setinha aqui a gente clica com o Alt segurado, nessa parte direita da flechinha, e arrasta para a direita, para justamente fazer a mesclagem, tirando esse ajuste que a gente fez das áreas mais escuras, extremamente escuras da imagem, fazendo assim com que ele não fique tão flat, e isso ajuda na naturalidade da imagem. Olha só, eu dou um OK, e eu já vejo a diferença que fez esses highlights na minha imagem. Eu vou fazer então a outra parte da minha outra fonte de luz, que é basicamente a lua. E o mesmo processo se repete aqui, matiz de saturação, Ctrl Alt G para clipar na minha camada da andarilho. Andarilho ou andarilha? Eu sempre tenho essas dúvidas de português. Eu não sei, realmente, se eu estiver errado, coloque nos comentários, beleza? Mesma situação, vou deixar a saturação baixa, a luminosidade alta. Eu vou deixar num azul aqui, nesse azul mais ou menos que tá o tom da nossa imagem em geral. E eu venho fazendo a mesma coisa aqui, pintando ao redor do nosso personagem, da nossa personagem aqui, sem medo de ser feliz, pra gente criar esses highlights maravilhosos que deixam a nossa manipulação lindíssima. Beleza? Eu vou fazendo aqui então, sempre tentando entender a noção da luz, de onde é que ela tá vindo, para onde que ela está indo, né? Onde é que ela vai bater no nosso personagem e onde é que ela não vai entrar no nosso personagem. Então eu vou pegando aqui nas bordas, porque eu tenho certeza
que como ela está numa penumbra, que ela está contra a câmera, essa luz está batendo na frente do rosto dela ali, mas nós não estamos vendo. Então, eu vou colocar essa luz como se estivesse batendo na frente, e a única coisa que a gente consegue ver desse resultado da luz frontal são essas bordinhas e talvez alguma coisa que esteja um pouquinho mais assim pra gente dar um visual mais cinematográfico. Perfeito? Aqui eu acho que já não entra, deixa eu só testar. Eu vou apagando então, voltando as arestas aqui para não deixar tão dura essa transição. Já está acontecendo. 2 cliques aqui ao lado do matiz de saturação que eu acabei de criar e simplesmente mesclo, tirando das partes mais escuras desta imagem. Perfeito? Posso até tirar um pouquinho mais. Por quê? Porque agora eu venho aqui com a minha luminosidade e trago para cima, revelando novamente esse ajuste que eu acabei de fazer. Para mim tá bem interessante. Esse é antes do ajuste e esse é o depois do ajuste. O que eu posso fazer ainda? Eu posso adicionar mais uma camada de matiz de saturação, dou um colorir e aqui por baixo de todas as matizes que eu acabei criando, eu vou fazer uma cor um pouco mais fraca, que é esse amarelinho, inverto e começo a pintar bem de leve nessa região aqui, para reforçar justamente essa ideia que ela está sendo atingida por essa luz. Aqui eu tenho que dosar bastante, porque realmente eu não quero deixar aquele outro efeito que eu acabei de fazer ali meio opaco, né? Então aqui eu vou fazer o mesmo efeito, tirando das regiões mais escuras. Só que vocês perceberam que ele foi um ajuste mais geral, né? Então não tem problema, porque aqui eu vou dosar bem. Talvez se eu adicionar um pouquinho mais de amarelo aqui, e um pouco mais de vermelho aqui, ele fica interessante também. Olha só, vou mexendo até encontrar o nosso ideal. Adiciono um pouquinho só de luminosidade para não deixar também muito exagerado. E agora é o momento da gente fazer a mesma coisa deste outro lado aqui, com essa camada de matiz de saturação no azulzinho aqui. Uma saturação, na verdade, não tão alta. Aumentando aqui um pouquinho. Eu vou pintando levemente aqui. Vou adicionar um pouquinho mais de azul, mais voltado para o roxo, para conseguir esse efeito que eu quero. Beleza? Basicamente isso. Agora eu venho aqui e faço meus procedimentos. Perfeito. E de quebra você ainda pode criar um preenchimento de cor, uma cor sólida, né? E eu posso transformar isso aqui em subexposição linear. Agora eu começo a pintar bem de levinho, mas bem levinho mesmo, para não exagerar, para não deixar a imagem pesada. Aqui, ó, nessas regiões onde está pegando o highlight. Vou diminuir um pouquinho a opacidade, colocar em uns 50%, 60%. Se você gostar, você pode colocar também um pouco de partículas. Eu provavelmente vou finalizar essa imagem, postar no nosso Instagram e avisar vocês que esse vídeo está no ar. Vou adicionar aqui também um pouquinho de azul. Acho que esse azul tem que ser bem descolorido. Vou adicionando aqui também, então. E olha só o efeito mágico que a gente deu nessa imagem, o toque final que faltava para a gente conseguir esse efeito nessa personagem aqui. Então olha só como é que era antes da nossa manipulação aqui do nosso highlight e olha como é que ficou depois. Muito mais interessante, a gente trouxe mais vida para o nosso personagem, para nossa manipulação e a gente conseguiu direcionar o olhar para onde a gente gostaria. Basicamente é isso, então esse foi o resultado final. Espero de coração que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e é claro, não deixe de mandar para alguém que você acha que precisa saber disso também, para evoluir no Photoshop, evoluir nas manipulações. Eu tenho certeza que isso vai agregar na vida dessa pessoa também. Mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo nesse vídeo hoje. Se você estiver procurando mais entretenimento sobre Photoshop, eu tenho aqui mais alguns vídeos que eu vou deixar aqui na tela para você daqui a pouquinho. E foi um prazer estar aqui, claro. Ficou com alguma dúvida ou quer deixar um comentário especial aqui nesse vídeo? Os comentários são a área de vocês, então fiquem livres para comentar aí o que vocês acharem interessante, algumas dúvidas ou algum feedback legal sobre esse vídeo e respondo vocês assim que puder. Muitíssimo obrigado pela sua atenção novamente, até a próxima e tchau, tchau.